Eu quero saudar as irmãs com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra para as irmãs. Agradecer as nossas líderes pela confiança. A irmã Aline, secretária, sempre muito prestativa, faz com amor e dedicação, este trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos. Irmãs, eu tenho orado e pedido a Deus para que o Senhor me dê uma palavra para trazer para as irmãs neste momento agora, um momento que nós estamos vivendo difícil, E a gente escolher uma palavra para este momento chega a ser até difícil, mas por mais que eu tentasse, elaborar algo no sentido assim do que nós estamos vivendo, sempre no meu coração está vindo a cada momento a palavra sobre de como começou a nossa vigília das irmãs. Sabe, irmãs, foi um mistério tão grande de Deus essa vigília. Eu, como dirigente dessa vigília que eu estive na frente desse trabalho, estou, se Deus permitir que a gente volte com a vigília. Ficamos 15 anos na frente desse trabalho. E eu fico todos os dias pensando em cada detalhe de tudo que Deus fez, de tudo que Deus falou, porque são uns mistérios tão profundos de Deus que a gente não consegue entender no momento que a gente está vivendo, Mas eu me lembro quando o Senhor falou comigo a respeito da vigília, e o Senhor falou que iria recolher muitos filhos, e que o Senhor estaria colocando aquela vigília para que Ele consolasse o coração das mães, consolasse os nossos corações. Eu confesso para as irmãs que eu fiquei assim muito assim perplexa naquilo que o Senhor tinha me falado, e ao mesmo tempo temerosa de ir falar com o pastor Sebastião aquilo que Deus estava me mostrando. Eu não sabia, assim, dizer com certeza o que realmente estava acontecendo, o que iria acontecer. Era um mistério para mim tudo aquilo. Eu nunca tinha dirigido nenhum trabalho, eu nunca tinha sido dirigente de nada, então era muito novo para mim, eu nem pensava em ser dirigente de nada. Era uma vigília só que eu pensei, Deus quer que a gente faça uma vigília para este trabalho, para que Deus console o coração das mães. Imaginei assim que as irmãs poderiam perder algum filho, ou eu mesma poderia perder um filho naquele tempo ali, naquela palavra. Eu me lembro que eu ainda levei 6 meses para ir no pastor Sebastião e conversar com ele e explicar para ele tudo aquilo que estava se passando comigo, que nem eu mesma estava conseguindo entender. Mas Deus já tinha me dado até o tema da vigília, e a vigília era para mulheres, era só para mulheres. E naquilo que começou aquela vigília com mulheres, irmãs, eu entendi muita coisa a respeito das mulheres. Como Deus tem uma obra tão grande na nossa vida como mulher. Eu já ouvi palavras, que eu tenho escutado todos os dias as palavras das irmãs, e já vi palavras falando sobre mulheres, falando do mistério de Deus com as mulheres, de como Deus tem um plano especial na vida das mulheres, em usar as mulheres, desde o princípio, desde que era lá Adão e Eva, quando a mulher pecou, Deus já escolheu ali a mulher para ser diferente. Quando o Senhor foi falar para Eva que, a partir daquele momento, por causa do pecado, Deus estaria colocando uma inimizade entre a mulher e o diabo e o inimigo das nossas almas. Então, irmã, a gente nota assim que desde ali a gente vê que já começou a ser travada uma batalha com a mulher, A mulher já se posicionou diante de Deus ali, porque nós sabíamos que todo homem, seja mulher, ele nasce de uma mulher, ele sai do ventre de uma mulher. Então a inimizade da serpente contra nós iria ser muito grande, porque depois daquilo ali, passaram-se milhares de anos e Jesus nasceu de uma mulher, que foi o Salvador do mundo, que ele veio para resgatar as nossas almas. Então, irmãs,
quando Deus colocou ali no meu coração e falou tão poderosamente comigo, em poucas experiências que eu tinha com Deus, mas eu sempre gostei muito da oração, sempre gostei muito de ler a Bíblia, de estudar, e Deus colocou aquilo no meu coração. E nós tivemos um tema naquela vigília. E é tão interessante quando eu me lembro, quando eu penso, que nós que trabalhamos que conhecemos, né, os trabalhos dos círculos de oração, a gente sabe que todo ano tem uma festa, todo ano a gente tem um tema, todo ano a gente muda, a gente quer mudar para inovar as coisas. E com a vigília sempre foi diferente. Com a vigília, Deus sempre, nunca permitiu que mudasse. O tema da vigília era um tema só. E ele foi esse tema até a hora que até hoje ele é este tema, né? Ele é o tema de Jeremias, do capítulo 9, do versículo 17 a 24. Esse é o tema da nossa vigília. E eu fico pensando, meu Deus, contando para as irmãs algumas experiências, porque eu quero ler o tema para as irmãs. E nessas experiências que eu tive, quando eu fui falar com o pastor Sebastião, que eu contei para ele tudo, que Deus tinha me mostrado, que ia recolher muitos filhos, e o pastor Sebastião ficou prestando atenção no que eu ia falar, e no final eu falei para ele, falei, pastor, e o Senhor não me falou que vai livrar. Não, o Senhor não vai dar o livramento, o Senhor quer esta vigília para consolar o coração das mães. E aí ele pegou e falou para mim, é verdade, irmã Débora, porque Deus tinha tocado no coração dele ali naquele momento que o Senhor não ia livrar, mas o Senhor era para consolar. E ele pediu para mim que começasse o mais urgente possível a vigília, as irmãs conhecem a história, e foi muito lindo, nós tivemos 4.000 mulheres naquela vigília, na primeira vigília. Era uma vigília que era para acontecer na sala de oração, e a irmã Nilda falou, ali cabe 150, 200 irmãs, porque eu falei com o pastor e na mesma semana ele já marcou a vigília. Nós tivemos, assim, três programas de rádio com a irmã Damares Nastelli, minha irmã, né, que ela anunciou a vigília e já começamos a vigília. Então, para mim, que essa vigília ia ser na sala de oração. Nem me programei para uma vigília na nave do grande templo. Mas quando foi chegando o ônibus e foi chegando irmã, nós simplesmente tivemos que fazer na nave e deu 4.000 mulheres naquela noite, naquela vigília. Foi um mistério muito grande de Deus. Irmãs, até hoje, quando eu penso e falo, meu Deus, que coisa tremenda aquilo, eu fiquei assustada. Eu era nova e não tinha experiência, eu fiquei muito assustada. Mas o Senhor falava muito comigo. E teve aquela vigília e depois a irmã Nilda falou para mim que o pastor Sebastião disse que não podia ficar só naquela vigília, nós íamos ter que oficializar esse trabalho no grande templo. E foi quando nós oficializamos a vigília. Para uma vez por semana, uma vez por mês, né, a vigília. E aí nós já tínhamos o tema de Jeremias 9, nós já tínhamos um hino-tema para a segunda vigília, e Deus foi falando e desenrolando um rolo nesses anos todos que nós tivemos ali. E o nosso tema, irmãs, que as irmãs conhecem, o tema diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamar carpideiras para que venham e mandar procurar mulheres sábias para que venham também e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie
glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãs, é muito impactante esse tema. Esse tema nunca mudou. Esse tema ele esteve presente conosco durante 15 anos. Quando eu fico pensando nesses 15 anos, eu penso quando Deus deu os 15 anos para o rei Ezequias. Então eu fico imaginando, meu Deus, como que é um mistério de Deus. Eu me lembro que no 2º ou 3º ano da vigília, nós estávamos no grande templo, numa troca de cargos da Usadecre, e o pastor Sebastião, no púlpito, no microfone, ele perguntou: irmã Débora, a senhora aceita ficar até Jesus voltar? E eu peguei e falei para ele, pastor, se for da vontade de Deus e da vontade do Senhor, amém, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. E ele me deixou por tempo indeterminado, irmãs. Eu nunca fui trocada da vigília, ele colocou outras pessoas para me ajudar, mas nunca colocou uma segunda dirigente, as irmãs sabem disso, que nós nunca tivemos uma segunda dirigente. Eu sempre, amando dele, escolhi as companheiras que eu gostaria que tivesse ali comigo me ajudando, e por ali passou muitas mulheres de Deus que me ajudaram muito. Muitos momentos difíceis nós passamos ali, foi muitas lutas travadas. Aí nós passávamos um dia de proibição na sede na quarta-feira e depois íamos para a vigília na sexta-feira. E ali Deus falou muito, Deus operou muito. E o que eu quero falar para as irmãs é que quando nós tivemos a primeira vigília, eu encontrei no Atacadão um dia o genro da irmã Osana, o Daniel. Ele tinha ficado na UTI durante 9 meses e Deus tinha dado uma revelação muito, muito profunda para ele na UTI, e ele fez até uma apostila naquela época a respeito disso. E nessa apostila ele falou, daí ele escreveu e me encontrou lá no Atacadão, e ele falou: irmã, eu fiquei sabendo que Deus mostrou para a senhora de uma vigília, que Deus vai recolher. Aí eu falei: pois é, irmão Daniel. Ele falou: irmã, Deus não vai recolher. Deus vai fazer uma grande colheita, irmã Débora. Deus me mostrou uma grande colheita. Então, irmãs, hoje, quando nós estamos vivendo esta pandemia, e eu fico vendo esta grande colheita que Deus está fazendo, Ramanastu e Decanturias, e eu fico imaginando, irmãs, o Senhor não faz nada sem avisar. O Senhor nos avisou, o Senhor nos colocou em oração, o Senhor nos fez clamar dia e noite. Nós passávamos noite inteira clamando ao Senhor, porque ia vir esta grande colheita. E esses dias eu aqui, pensando em tudo que o Senhor falou, na palavra do pastor Sebastião naquele dia: a senhora fica até Jesus voltar. E, irmãs, a vigília, agora esse mês de abril, fez 1 ano que nós estamos sem a vigília. E quando completou 15 anos da vigília, logo em seguida, o Senhor recolheu o pastor Sebastião. E eu fiquei pensando, o Senhor deu 15 anos. E ali as irmãs que estavam na vigília, as irmãs sabem o tanto que nós orávamos pelo nosso pastor, para que o Senhor desse bastante vitória para ele em todas as coisas. Então, irmãs, Deus é tremendo, Deus nos fala, Deus nos direciona, Deus, tudo que Ele vai fazer, Ele dá para nós um tempo, Ele nos prepara, Ele nos ajuda. E o Senhor precisava realmente daquele consolo, porque o Senhor não está livrando aquele que Ele quer levar, Ele está levando. Mas o Senhor tem que consolar o nosso coração. E qual é a forma do Senhor consolar o nosso coração? É dizendo que aquelas pessoas que nós tanto amamos está com Ele agora. Essa é a forma que o Senhor tem para consolar. É salvação. É saber que daqui a pouquinho nós vamos estar todos juntos. Nós vamos estar daqui a pouquinho. A gente tá, todo dia a gente tem notícia que foi um e que foi outro.
E daqui a pouco é nós, e a gente não sabe se é semana que vem, se é o mês que vem que a gente vai, e todos vão, e aqueles que ficam, como nós ficamos, nós temos aquele consolo no nosso coração, que é a salvação da alma. E, irmãs, eu acho muito impressionante aqui em Jeremias, quando diz assim, no versículo 23 e 24, não se glorie o homem na sua sabedoria, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Vocês vejam que esta enfermidade, que esse Covid, esse vírus, não tem rico, não tem pobre. Esse colapso na saúde, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, de repente você pode não ter um hospital, nem uma UTI para você estar. Mas aqui o Senhor fala assim, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Nós sabemos, irmãs, que nada é em vão, Deus está no controle de tudo. Deus está fazendo beneficência, juízo e justiça na terra. E nós estamos aqui como mulheres sábias. O Senhor falou, quando o Senhor falou comigo sobre esta vigília, estava considerai, no primeiro versículo, no 17, fala considerai e chamai carpideiras. Eu nunca sonhei na minha vida, naquele tempo, que carpideiras eram mulheres que choravam em velório. E a gente vê, nós estamos chorando, tristes, não estamos chorando em velório porque não estamos tendo condições de velar as nossas pessoas queridas, mas estamos chorando o tempo todo por tantas mortes. Então, irmãs, eu glorifico a Deus porque o Senhor escolheu as mulheres, para as mulheres levantar, para as mulheres serem fortes, para as mulheres se apressarem, levantarem o seu lamento, desfazer os olhos em lágrimas. E tudo isso o Senhor vem falando, o Senhor nunca deixou mudar esse tema dessa vigília. Esses 15 anos, em todos os aniversários da vigília, nós chamávamos as pregadoras, que muito nos ajudaram e dávamos o tema, muitas pregavam sobre esse tema. Às vezes, quantas vezes eu imagino que nem nós mesmos estávamos entendendo o que estava para acontecer, mas o Senhor tinha tudo certo, o Senhor sabia por que nós estávamos ali naquela noite clamando a Ele, porque Ele precisava dar um consolo para nós. Então, irmãs, vamos continuar clamando, vamos continuar unidas como mulheres do Senhor, como mulheres escolhidas para fazer esta grande obra. Vamos estar unidas. Quantas estão precisando deste consolo hoje? Quantas estão tendo que se consolar e apenas acreditar que daqui a pouquinho nós vamos estar todos juntos, porque a tristeza já invadiu o nosso coração de uma forma que só nos pés de Jesus a gente consegue ter esse consolo. Esses dias, nas últimas vezes que eu falei na sede, no círculo de oração, eu falei sobre que Deus havia me incomodado muito tempo, sempre, passei mais de 1 ano e meio pregando sobre Filipenses 4, que falava assim, que as nossas ansiedades sejam em tudo conhecidas, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas súplicas com ações de graça, com oração, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então, irmãs, nós temos que estar nos pés do Senhor, nós temos que estar suplicando, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é essa que vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus por fazer parte deste grupo da Usadecre, por fazer parte dessas mulheres que foram escolhidas por Deus. Vamos ficar firmes, vamos ficar em oração, vamos ajudar umas a outras, para que Deus console o coração de cada uma, irmãs, diante dessa situação. E eu agradeço essa oportunidade. Se eu pudesse, eu falaria muito, mas eu sei que o vídeo fica extenso demais. Então eu vou até aqui com essa minha fala, pedindo a Deus que logo a gente possa se reunir, para que a gente possa falar muito mais de tudo aquilo que o Senhor já tinha nos avisado, daquilo que o Senhor já tinha colocado nos nossos corações. É somente viver, irmãs, viver cada dia toda aquela palavra que o Senhor falou, todas as promessas que o Senhor fez na nossa vida. E eu glorifico a Deus pela vida de cada uma,
Peço a Deus que cada uma das irmãs neste momento receba o meu abraço, o meu carinho, a minha oração, que Deus ajude cada uma para que a gente passe por esse momento agradecendo e louvando a Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo e guardando os nossos corações. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.